Olá, tudo bem? Nos últimos dias, a mídia e a internet pararam para criticar a última aquisição de Flávio Bolsonaro, o filho mais velho do presidente. Na terça-feira, dia 2 de março, o senador fechou um contrato de financiamento de um imóvel em Brasília no valor de quase 6 milhões de reais, com a minúscula taxa de 3,65% ao ano. Mas será que é isso mesmo? Ele conseguiu essa taxa só por ser filho do presidente? Ou nós, meros mortais, também conseguiríamos uma taxa tão baixa assim? E é exatamente isso que você vai descobrir nesse vídeo. Então, se você gosta aqui do conteúdo, já deixa seu like. Caso não seja inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, que aí você sempre recebe uma notificaçãozinha te avisando que tem um vídeo novo aqui no canal. E se engaje também aqui com o conteúdo, faça comentários. Te prometo que estou sempre dando uma olhadinha e respondendo assim que possível. Não se esqueça de passar também aqui embaixo no comentário fixado. Lá você encontra diversos links e cupons de desconto para você aproveitar. E ao utilizar qualquer um deles, você está contribuindo aqui para o crescimento também do canal. Voltando à tão falada notícia, os jornais ostentaram as seguintes manchetes: a estranha negociação de Flávio Bolsonaro, na Isto É, a mansão de Flávio Bolsonaro e a profecia de Dom Bosco, no Globo, luxo acima de tudo de Flávio Bolsonaro, constrange até os apoiadores do Planalto e assessores do pai, do El País, e brasileiro poderia levar até 4.000 anos para pagar a mansão de Flávio Bolsonaro, do Estadão. Manchetes bastante sensacionalistas que podem enganar os leitores menos atentos, especialmente aqueles que não leem as matérias, julgando as notícias somente pelo título. Essas notícias levantam algumas teses. Primeiro, é que um brasileiro comum não teria a capacidade de conseguir comprar um imóvel com esse preço, e muito menos com essa taxa de juros. Eles sugerem, inclusive, que tenha alguma maracutaia envolvendo a renda do senador, já que a renda mínima necessária para financiar um imóvel com esse valor é maior do que a renda declarada pelo senador. Então vamos tentar destrinchar algumas dessas teses. Mas antes disso, eu quero esclarecer alguns pontos que são muito importantes. Em primeiro lugar, esse vídeo não tem o objetivo de atacar ou defender o senador Flávio Bolsonaro. Eu entendo que exista muita paixão envolvida nesse assunto, dos dois lados, tanto de acusadores quanto de defensores. Mas eu entendo também que isso tira a nossa imparcialidade e capacidade de analisar os fatos com clareza. O foco desse vídeo é tratar esse assunto de maneira lógica e objetiva, respondendo às questões que foram feitas no início do vídeo. Afinal, é possível conseguir uma taxa dessas? Qualquer um consegue? Ou é necessário ter algum tipo de esquema? Então, vamos aos pontos que foram levantados pela mídia e pelos acusadores. Em primeiro lugar, qualquer brasileiro conseguiria comprar um imóvel nesse valor? E de cara já eu quero te dizer que, infelizmente, não. Comprar um imóvel de 6 milhões de reais em um condomínio de luxo, infelizmente, não acontece com todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que não há problema nenhum em alguém conseguir comprar um imóvel de 6 milhões de reais. É claro, desde que tudo seja feito de forma transparente e ética. Eu não vou entrar aqui no mérito se o senador roubou ou não para conseguir pagar essa entrada de cerca de 2,8 milhões de reais. Isso quem tem que investigar é a justiça. Mas vamos fazer umas continhas? Ao que me consta, Flávio é envolvido na política já há muitos anos. Ele foi deputado estadual entre 2003 e 2018, quando então ele foi eleito senador, cargo que ele exerce até hoje. Além disso, em 2010 ele se casou com a Fernanda, que é uma dentista. Se a gente considerar uma média mensal de salário líquido somado do casal de cerca de 25 mil reais, em 10 anos seria possível acumular até 3 milhões de reais. Isso sem contar todos os auxílios que a gente sabe que os políticos acabam recebendo, e também sem levar em consideração possíveis investimentos que o senador e a sua esposa tenham feito ao longo desses anos. Ou seja, fazendo uma continha bem besta, a gente consegue perceber que seria sim possível dar uma entrada no imóvel no valor de 2,8 bilhões de reais com recursos próprios. Agora vamos para o segundo ponto, aquele que tem sido mais debatido pela mídia: financiamento com a minúscula taxa de 3,65% ao ano. Seria possível? Qualquer um consegue? É isso que a gente vai ver. Vamos falar um pouquinho dos dados antes da gente efetivamente começar a fazer cálculos. Segundo a mídia, a mansão comprada pelo casal foi avaliada em 5,97 milhões de reais. O financiamento foi de 3,1 milhões de reais ao longo de 30 anos, ou seja, 360 meses, feito no Banco de Brasília, BRB. Ainda segundo a mídia, a renda mínima para conseguir um financiamento desse seria de mais de 46 mil reais mensais. Agora aquela pausa para o jabá. Já que a gente está falando de BRB, você sabia que o banco lançou em parceria com o Flamengo o seu próprio banco digital? Você pode conhecer mais detalhes nesse vídeo aqui.
O BRB é um banco público que oferece duas modalidades de financiamento. A primeira é aquela que tem taxa fixa mais a taxa referencial, a TR. Essa modalidade é aquela velha conhecida dos brasileiros. E a outra modalidade é aquela que tem taxa fixa mais IPCA, que é uma modalidade relativamente nova que foi lançada pela Caixa em agosto de 2019. Na época, eu fui o primeiro canal do YouTube a postar um vídeo explicando como que funcionava essa nova modalidade. Se você não assistiu, basta acessar aí esse vídeo aqui. No mercado de financiamento de imóveis também existem outras duas modalidades, e que aparentemente o BRB ainda não oferece. Eu estou falando da modalidade pré-fixada, em que a taxa de juros é fixa ao longo de todo o contrato, e da modalidade com taxa corrigida pela poupança. Se você quer conhecer mais detalhes e um comparativo entre essas quatro modalidades, você pode assistir a esse outro vídeo aqui. Agora, voltando a falar do financiamento do senador e da esposa, a gente já estabeleceu os fatos. A gente está falando de um financiamento de 3,1 milhões de reais durante 30 anos, com taxa de 3,65% ao ano. A renda mínima necessária seria de aproximadamente R$ 46.800 por mês. Agora, antes de partir para os cálculos e para as simulações, para a gente ver se realmente tudo isso está correto, eu quero esclarecer algo sobre essa taxa de juros. A taxa do financiamento conseguido pelo senador e pela esposa não foi de 3,65% ao ano e ponto, só isso. A taxa, na realidade, tem duas partes. Uma taxa fixa, que essa sim é de 3,65% ao ano, e mais uma taxa variável atrelada à inflação medida pelo IPCA. Então, na realidade, a taxa contratada nesse financiamento foi de IPCA mais 3,65% ao ano. Nesse momento, o IPCA acumulado de 12 meses bateu 4,56%. Então, na prática, a taxa contratada neste momento está em cerca de 8,2% ao ano, que inclusive é uma taxa bastante alta considerando as taxas das outras modalidades de financiamento e que provavelmente foi uma péssima escolha financeira do senador. Principalmente se a gente pensar que daqui a alguns anos pode ser que a inflação volte para casa dos 2 dígitos, como foi lá em 2015 e 2016. Imagine, com uma inflação de 10% ao ano, mais essa taxa de 3,65% fixa, o financiamento iria para casa dos 13,65% ao ano. Bem caro. Dito isso, para entendermos os números do financiamento, eu quero compartilhar agora a minha tela com você. Eu vou fazer o caminho inteiro, passo a passo, para que você também consiga reproduzir aí na sua casa e possa também chegar à mesma conclusão que eu. Você vai abrir o seu navegador e digitar BRB Financiamento. E aí você vai entrar nesse segundo link aqui. Vai rolar um pouquinho para baixo e vai clicar em Simular aqui. Financiamento imobiliário, pessoa física, imóvel residencial. Você vai colocar. O valor do imóvel foi de 5 milhões 5 milhões e 970 basicamente. E as notícias dizem que ele financiou 3 milhões e 100. O prazo foi de 10 anos, 360 meses. E aqui acho que não importa muito mais. O senador nasceu em 30 de 4 de 1981. Eu não tenho esse número decorado, na verdade, eu já tinha olhado aqui na internet para saber. O valor da renda líquida, na mídia, estava dizendo que ele precisaria aí de 46 mil e 47 mil reais. Então, para garantir que a simulação vai funcionar, eu vou colocar uma renda de 50 mil. Aqui você pode ver o que eu acabei de falar. O Banco BRB, ele oferece duas modalidades de financiamento. Uma com a TR, corrigida pela TR, ou seja, taxa fixa mais a taxa referencial, e outra que é uma taxa fixa mais o IPCA. No caso dele, a gente sabe que ele fez com essa taxa de IPCA. Aqui tem algumas opções, né? Então se você escolher que o imóvel é do BRB e clicar aqui, você vai ver que você consegue até uma taxa melhor do que de 3,65% ao ano que o senador conseguiu. Então eu vou assumir que ele não é um imóvel do BRB, né? Eu vou assumir que sim, o senador acabou optando por ter um pacote de relacionamento, porque a gente sabe que isso oferece desconto, né? Quando você tem relacionamento com o banco, o financiamento naquele banco acaba ficando com uma taxa mais atrativa. E aí você pode ver aqui, ó, condições especiais para quem é ou quer ser cliente BRB, com conta salário, cheque especial, mobile, cartão de crédito, desconto e por aí vai. Tá? Então,
tudo isso aqui preenchido, eu vou calcular. Você espera um pouquinho, e aí ele já dá aqui o resultado. Você pode ver, né, que aqui nas diversas seguradoras que ele oferece, o juro nominal, ou seja, aquele contratado realmente, é de 3,65%, o que levaria a um juro efetivo de 3,71% e um custo efetivo total, ou seja, o juro que efetivamente você vai pagar, na faixa aí de 4,05% nessa opção aqui da Zurich Seguros, que seria o melhor custo. Tá? Por que tem essa diferença entre o juro aqui nominal e o custo efetivo total? Porque o juro nominal ele não leva em consideração essas outras taxas, como o valor do seguro DFI, valor do seguro MIP, alguma taxa de manutenção mensal que possa ter, e por aí vai. Então uma coisa que eu quero chamar aqui a atenção é que é sim possível conseguir uma taxa de IPCA mais 3,65% ao ano. Você está vendo aqui na tela comigo que isso realmente acontece. O que realmente pega para você conseguir esse financiamento específico é que, como o valor do imóvel é muito alto, o valor financiado de 3,1 milhões de reais, a renda mínima exigida acaba sendo aí da faixa de 46 a 47 mil reais mensais. A princípio, somente com a renda do Flávio como senador, esse financiamento não seria possível, ele não seria aprovado. Mas a gente sabe que ele fez esse financiamento de forma conjunta com a sua esposa, que é dentista. Então eu acredito que é sim possível considerar que a sua renda como senador, mais a renda da esposa, que é dentista, né, isso somado daria mais do que os 46.800 exigidos aqui na simulação. Bom, a conclusão que eu chego aqui é que sim, é possível financiar um imóvel desses com uma taxa tão baixa quanto o IPCA mais 3,65% ao ano. E isso sem que haja algo errado ou algum tipo de maracutaia. Perceba que eu não estou dizendo que não haja algum tipo de maracutaia. Eu estou dizendo que é possível conseguir esses valores sem que tenha nada errado. Uma outra conclusão que eu chego também é que a reação da mídia e dos opositores, dos acusadores, acabou sendo bastante exagerada. Aquela famosa tempestade em copo d'água. Agora eu quero saber de você. Chegou à mesma conclusão que eu? Ou você acha que ficou aí alguma ponta solta nessa história? Me diga aqui embaixo nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.